Barulho estranho nas rodas traseiras? Descubra o que aconteceu com este carro que chegou na oficina. Vou te mostrar o que estava causando o problema e como resolvemos com a troca das lonas de freio. Não perca! Já ergui o carro com o macaco jacaré e coloquei nos cavaletes para garantir segurança total durante o trabalho. Agora vou tirar as rodas traseiras para inspecionar o sistema de freio. O barulho que o cliente relatou parece vir dessa região. Então é aqui que vamos começar. Minha suspeita inicial é que pode ser um problema nas lonas de freio, mas só vamos ter certeza depois de desmontar e verificar cada componente. Vamos lá! Agora que já removi as rodas traseiras, é hora de desmontar o tambor de freio para verificar o que está causando o barulho. Esse processo requer cuidado, pois o tambor pode estar bem ajustado ou até preso por ferrugem. Com ele fora, vamos dar uma boa olhada no estado das lonas e dos outros componentes do sistema de freio. Será que vamos encontrar o problema aqui? Fique ligado! Agora, com os dois lados desmontados, dá para comparar a situação de cada um. Aqui, no lado que desmontei primeiro, dá para ver que o tambor tem um calo e as lonas já estavam muito próximas do ferro. Essas aqui já passaram da hora de troca, porém já vi piores. Isso é um sinal claro de desgaste avançado, mas olha só o outro lado. Aqui, a situação é ainda pior. Já está ferro com ferro. Esse tipo de desgaste não só compromete a eficiência da frenagem, mas também pode causar danos ao tambor, aumentando os custos do reparo. Vamos resolver tudo isso na sequência. Com os problemas identificados, aqui estão as peças novas que vamos usar. Sapatas de freio e tambores novinhos, prontos para a substituição. Mas antes de montar, é essencial conferir tudo. Vamos verificar o ajuste das sapatas, inspecionar os tambores para garantir que não há nenhuma imperfeição e checar se todos os componentes estão nas condições ideais. Esse cuidado é fundamental para garantir que o sistema de freio funcione perfeitamente e com segurança. Agora é hora de começar a montagem. Antes de começar a montar as peças novas, é preciso retirar as sapatas velhas. Mas tem um detalhe importante. Para facilitar o processo, primeiro eu vou desregular o cabo do freio de mão. Isso reduz a tensão no sistema e permite desmontar as sapatas com muito mais facilidade. Esse é um passo simples, mas essencial para garantir que tudo corra bem na troca. Agora, vamos fazer isso e seguir com o trabalho. Eu vou tirar esse console central, pois a regulagem do cabo do freio de mão fica bem embaixo desse console, mas nem todos os carros são assim. Se você quiser saber como é o do seu carro, deixe nos comentários. Já tirei o console e, se você reparar, temos uma porquinha. E é ela quem faz a regulagem do cabo do freio de mão. E para desregular, vou usar uma chave 10. Lembrando que nos freios de mão existe duas regulagens. Essa aqui é uma e mais pra frente eu vou mostrar a outra. Não sai daí.
Bom, galera, os cabos do freio de mão já está completamente desregulado. Eu até encontrei R$ 1. O dono do carro vai me agradecer. Além de arrumar o carro, ainda vai recuperar uma grana. Agora que o cabo do freio de mão está desregulado, vamos desmontar o sistema de freio para retirar as sapatas velhas. Esse processo exige atenção porque precisamos soltar as molas, pinos e outros componentes com cuidado para evitar danos ou perda de peças. Cada detalhe é importante, desde a ordem de desmontagem até a organização das peças para referência durante a montagem. Vamos desmontar tudo com calma e preparar o sistema para receber as peças novas. Aqui estão as sapatas que vieram para trocar, mas temos um problema. Elas são diferentes das originais do carro. Isso pode acontecer às vezes, então vou precisar trocar com o fornecedor antes de continuar o trabalho. Além disso, durante a desmontagem, notei algo que exige atenção. Um dos cilindros de roda está vazando fluido de freio. Esse vazamento compromete o funcionamento do sistema e pode afetar a segurança. Então, já vou aproveitar para pedir um cilindro novo e garantir que tudo seja resolvido de uma vez só. Vamos cuidar disso antes de seguir. O fornecedor já trouxe as peças corretas, então podemos continuar o trabalho. Aqui estão as sapatas novas, agora exatamente como as originais, prontas para serem montadas. Além disso, o cilindro de roda novo também chegou. E com isso, vamos resolver o vazamento de fluido de freio. Agora é hora de garantir que tudo esteja no lugar, ajustar as peças corretamente e deixar o sistema de freio funcionando perfeitamente. Vamos montar tudo com cuidado e garantir que o carro saia da oficina 100% seguro. Enquanto eu monto o sistema de freio deste lado, deixa eu explicar algo importante para vocês. Trocar as sapatas de freio é um serviço que parece simples, mas pode ser bem complicado devido aos mecanismos envolvidos, como molas, pinos e ajustes precisos. É um trabalho que exige bastante paciência, mesmo para quem está acostumado a fazer isso frequentemente, como nós mecânicos. Se você pensa em tentar fazer isso em casa, saiba que é possível, mas esteja preparado para lidar com algumas dificuldades no caminho. O mais importante é ter as ferramentas certas, seguir o passo a passo com calma e garantir que tudo esteja montado corretamente para a segurança do carro. Agora vou trocar o cilindro de roda, e você pode estar se perguntando, por que só agora, depois de montar as sapatas? Bem, eu prefiro fazer assim porque acho que facilita o trabalho. Com as sapatas no lugar, o cilindro fica mais alinhado e o processo de fixação e encaixe das mangueiras e parafusos se torna mais simples. Mas, se você preferir, também dá para trocar o cilindro antes de montar as sapatas. Ambas as formas estão corretas, e a escolha depende do que cada um considera mais prático. O importante é garantir que tudo seja instalado corretamente, sem vazamentos e com a fixação adequada. Agora estou fazendo a pré-regulagem das lonas de freio antes de ajustar os cabos do freio de mão. Essa etapa é fundamental para garantir que o sistema funcione corretamente. Se a pré-regulagem não for feita, o freio de mão pode não segurar direito, mesmo com os cabos ajustados. Isso acontece porque as lonas precisam estar na posição ideal dentro do tambor, permitindo que o freio de mão tenha a força necessária para travar as rodas.
É um ajuste fino que faz toda a diferença na eficiência e segurança do sistema de freio. Com a pré-regulagem das lonas de freio feita, já podemos colocar o tambor de freio. Esse ajuste inicial garante que as lonas fiquem na posição ideal dentro do tambor, permitindo que o sistema de freio funcione corretamente. Agora, ao encaixar o tambor, ele deve girar livremente, mas com um leve contato das lonas. Isso indica que o ajuste está no ponto certo, e assim podemos seguir para a regulagem final do cabo do freio de mão. Depois de colocar o tambor de freio no lugar, há mais um detalhe importante. Como trocamos o cilindro de roda deste lado, será necessário fazer a sangria do freio nessa roda. A sangria é fundamental para remover o ar que entrou no sistema durante a troca do cilindro. Se o ar permanecer, ele pode comprometer o funcionamento do freio, deixando o pedal mais baixo e menos eficiente. Então, esse é um passo indispensável para garantir que o sistema esteja funcionando com a pressão correta e total segurança. Se você quiser, posso trazer um vídeo em breve ensinando a fazer essa sangria. Com a sangria do freio feita e o sistema funcionando perfeitamente, agora é hora de colocar as rodas de volta. Esse é o último passo antes de fazer os ajustes finais e testar o carro. Durante essa etapa, é importante apertar bem os parafusos das rodas, seguindo o torque recomendado, para garantir segurança e evitar qualquer problema durante a direção. Com as rodas no lugar, o carro já está quase pronto para voltar à estrada. Agora vamos ajustar o cabo do freio de mão. Para isso, vou apertar a porquinha de regulagem usando uma chave 10. O objetivo aqui é deixar o freio de mão com uma altura ideal, entre 4 a 5 dentes ao puxar a alavanca. Essa regulagem garante que o freio funcione de forma eficiente e segura, sem ficar nem muito solto nem muito apertado. Com o ajuste feito, o próximo passo é simples: montar o console central e finalizar o serviço. Com o freio de mão já ajustado, agora vou baixar o carro para o chão e fazer a conferência final. É hora de verificar manualmente o aperto dos parafusos das rodas, sem o uso da pneumática, para garantir que estão bem firmes e seguros. Esse é um cuidado essencial para evitar qualquer problema durante a rodagem. Depois disso, é só colocar as calotas para finalizar o serviço com tudo no lugar e o carro pronto para rodar com segurança. E é isso. Serviço finalizado com sucesso. Identificamos o problema. Trocamos as lonas de freio, o cilindro de roda, fizemos os ajustes necessários e agora o sistema de freio traseiro está funcionando perfeitamente. Tudo foi feito com muito cuidado para garantir a segurança e o bom desempenho do carro. Espero que vocês tenham aprendido algo novo ou tirado alguma dúvida sobre esse processo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também gosta de aprender sobre mecânica. Até o próximo vídeo e obrigado por acompanhar até aqui.